Vamos ver aqui. Doutor, o senhor acha que se Jesus não voltar logo, o cérebro do ser humano involuirá até que ponto? Acho sim. A gente está chegando numa situação crítica. As mutações deletérias estão se acumulando. 50 a 100 por geração. E essa é uma constatação científica, não é o Marcos que está falando. O genoma humano mostrou isso. Felizmente, estamos na Terra há pouco tempo. O número de gerações que se passaram foram poucas. Então a gente tem pouca ainda mutação deletéria acumulada. Foi feita a conta. A gente sabe que a gente acumula de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Como a gente já sequenciou o genoma de muitos humanos, porque com o genoma humano esse procedimento se tornou bem simples e rápido, várias máquinas que fazem esse sequenciamento rapidamente, poucas horas, a gente pôde medir o quanto de mutações deletérias nós temos acumulado. Fizemos as contas, estamos na Terra há 6.000 anos. Gente, 6.000 anos foi confirmado cientificamente por várias linhas de evidência. Eu era um criacionismo de vida antiga, de terra antiga, agora eu sou o herege dos hereges, né? Tudo jovem. E felizmente a gente tem poucas mutações, mas a cada geração essas poucas mutações de 50 a 100 causam uma perda de capacitação humana de 1 a 2%. Tem uns estudos mais recentes que têm mostrado que isso acelerou, inclusive, nos últimos anos. Tá 3 a 4 a 5. Não sei, o que é? Muito McDonald's, muita Coca-Cola, alguma coisa assim. Muito celular, alguma coisa está acontecendo. Então, olha, se Jesus não voltar, a situação vai ficar complicada. Eu acho que... Assim, a Bíblia diz crescer e multiplicar e encher a terra. Eu acho que a gente tem um número maior de filhos possível. Mas está ficando cada vez mais arriscado ter filho. Porque a síndrome de Down é 1 em 1.000. Está baixando isso aí, né? 1 em 800. Autismo, né? Que praticamente na minha época não existia, né? Nem na sua, né, pastor? Agora a gente tem muitos autistas. Autista é um bug que dá no cérebro. O cérebro ele deveria distribuir a capacitação para várias funções. Aí ele desliga algumas e enfatiza outra. Tá? Às vezes é bom, mas não era para ser assim. Então nós temos a Parkinson, Alzheimer, câncer, que também é genético muitas vezes. A queda trouxe esses males, os males estão se acumulando, por isso que Jesus prometeu voltar e nos resgatar. Uma nova terra, vai restaurar o nosso corpo, que é corruptível, se tornar incorruptível. Ainda bem, gente. Aí eu brinco, né, pastor Kenny aí, professor... Fábio, lembrei seu nome, né? Eles que me sopraram aqui, Fábio. E Jesus tem que voltar nos próximos 100 anos, gente. O profeta Marcos está fazendo uma profecia que Jesus voltará nos próximos 100 anos, até no máximo 100 anos, porque diz que o dia ninguém sabe, mas uma previsãozinha acho que dá para fazer, né? Porque senão não vai ter o que resgatar. Aí se não voltar também, todo mundo já morreu aqui, né? Deixa eu ver, alguém tem menos que 120? Ixi, pode ser que ainda tenha alguém aqui para me cobrar, né? Porque a Bíblia estabeleceu um limite, 120 anos, né? Mas se ele demorar muito, a degradação do nosso genoma está muito acentuada. E o preço que estamos pagando pelo pecado está se tornando cada vez mais caro. Marcos, nessa discussão evolução ou criacionismo, durante muito tempo se caracterizou de que os profissionais dominantes da área científica do século passado eram darwinistas. Esses encheram as escolas, as universidades, criaram uma ideologia de origem da vida pelo acaso, e por um bom tempo, quando se falava em Bíblia, religião, considerava que isso era totalmente anticientífico. Você hoje, dos cientistas que se manifestam, que publicam e que mostram a cara, mesmo para levar tapa de vez em quando,
Você tem enfatizado em várias das suas entrevistas textos bíblicos para apoiar as descobertas científicas e não mais descobertas científicas para apoiar textos bíblicos, como era o caminho, talvez, dos cientistas cristãos mais do passado. Você acha que vai chegar o tempo em que as mentes dos evolucionistas, porque os evolucionistas hoje que ainda são, ou não estudaram direito, ou eles sofreram lavagem cerebral, ou eles estão fechados a uma nova ideia, que eu já considero que uma pessoa que é fechada, ela não é cientista. O cientista é aberto. O cientista tem que estar disposto ao estudo, à experiência, à pesquisa e às descobertas. Aquele que é fechado, ele jamais vai conseguir entender uma nova situação. Mas você acredita que nos próximos anos pode ter uma reversão no meio das universidades em relação a essa postura quanto à origem da vida? Pastor Wesley, eu não só acredito, como já vejo essa tendência. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. A gente fica achando que ciência é um empreendimento do maligno, né? Não, pelo contrário, Deus... Você está com o microfone ali. É verdade. Vai usar aquele lá, eu vou economizar a pilha. Nem preciso desse mais, né? Maravilha. Estão me ouvindo bem aí, gente? Agora eu estou com o meu próprio aqui. Está ouvindo, né? Estou saindo lá. Maravilha. Está saindo? Joia. Ó, a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência só existe porque Deus decidiu criá-la. A ciência nega Deus, mas imita Deus em praticamente todas as suas descobertas. A gente só voa porque copiou os pássaros. A gente vai na farmácia e fala assim, ciência, ciência, ciência. Graças dou aos farmacêuticos, bioquímicos e biólogos que criaram esses medicamentos aqui. Deus nem precisou colocar o pezinho na porta para que os medicamentos pudessem ser criados. Então tem gente que entra na farmácia e fica louvando a ciência de homens. E totalmente alienado uma pessoa dessa, porque não percebe que se fizer uma pesquisa, ele descobrirá que 1/3 dos medicamentos são produtos naturais. Que a gente só foi na natureza, pegou na natureza, que não é a criação de Deus, fomos na criação de Deus, não gosto da palavra natureza, porque a gente fica tentando disfarçar a criação de Deus com esse nome aí. Fomos na criação de Deus, pegamos a molécula que ele fez de uma planta, colocamos numa cápsula e vendemos, só isso. O outro 1/3 é inspirado em produtos naturais. A gente viu a molécula, viu que ela funcionava, fez alguma alteraçãozinha, porque também fomos criados à imagem e semelhança dele. Alterar um pouco o que ele fez, tudo bem. Agora o outro final, 1/3, sobrando aí, o pessoal fala assim, não, produto sintético. Sintético? Eu tive a paciência de comparar praticamente todos os fármacos que existem no mundo, que são chamados sintéticos, e o que a gente vê? Há análogos muito próximos na natureza. Então, a próxima vez que a gente vai na farmácia, fala, graças dou a Deus que criou todas essas moléculas e que estão aqui agora na prateleira. E agradeço um pouquinho também aos cientistas que fizeram uma mudancinha aí, puseram dentro da cápsula e tal, mas o grande farmacêutico é o nosso Deus. A gente, da turbina eólica, copiamos das barbatanas das baleias. O LED das nossas lâmpadas é o LED do vagalume. Olha só, praticamente tudo. A gente copia o velcro. É um capricho lá que tem Fruto seco. Fruto seco. Peraí. Como é que uma ciência que imita Deus, é plágio de Deus praticamente o que a gente faz, nega Deus? Eu digo a palavra laboratório, pastor Wesley. Kênia, o que quer dizer laboratório, professor Fábio? É labor com oratório. Os grandes cientistas chamavam os seus locais de trabalho de laboratório porque eles iam lá trabalhar e dar glórias e honras a Deus no oratório. Tinha um local de trabalho e um local específico reservado para ele. Kênia? Escreva aí e fala para os seus alunos. Para ele agradecer a Deus. Os grandes da ciência, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens, algumas poucas mulheres, porque agora está invertendo, daqui a pouco vão ter que defender os homens na ciência, né? Porque as mulheres tomaram conta. Que criam em Deus, que louvavam a Deus com o seu trabalho. Fleming, quando descobriu a penicilina, perguntaram para Fleming, grande obra que você fez, você descobriu a penicilina, que maravilha. O que Fleming respondeu? Não, eu só achei. Pior, eu saí de férias, deixei uma bactéria aqui, veio um fungo. Aí, sabe qual é a probabilidade? Fizeram os cálculos. Qual a probabilidade daquela bactéria específica ter sido largada naquele momento específico por um grande
um grande microbiologista, que era o Fleming, e vinha o fungo certo, atacar a bactéria certa, no momento certo em que ele não estava olhando. Fizeram os cálculos, isso esgota os recursos probabilísticos do universo. Deus é o grande autor e consumador da ciência. Ele que faz com que os seus descubram. Aí falaram para Fleming, falou, você descobriu? Ele falou, não, eu achei. E eu dou graças a Deus pelo privilégio que ele me deu de achá-la. Fleming declara, numa das suas declarações, ele diz assim, grandes descobertas às vezes precisam ser feitas. E Deus guarda o momento certo daquelas descobertas para o período certo da história da humanidade. E quando essa descoberta precisa ser feita, porque a penicilina, naquele momento específico da vida humana, a gente estava meio degradado, já estava sendo atacado por bactérias que a gente não deveria, ele falou assim, Fleming, vai lá e descobre. Na realidade foi assim, inspirador, né? Porque quando a gente coloca essa descoberta, a gente não deve usar o acaso, mas muitas vezes fala, ele descobriu ao acaso. Mas na realidade ele foi inspirado a olhar com mais detalhe. Ele estava jogando fora o material e algo chamou a atenção. E eu creio assim, o Espírito Santo falou, não, Fleming, não joga fora, analisa. Olha aí, tem diferenças e você pode descobrir algo. Professora, fizeram um cálculo da probabilidade disso ter sido por acaso. É zero. Esgota os recursos probabilísticos do universo. Matematicamente provado que por acaso aquilo nunca aconteceria. É sorte demais para disponível, probabilidade disponível de sorte de menos no universo. Todas as grandes descobertas da ciência a gente percebe que ocorreram em momentos específicos de grande necessidade daquela descoberta. E muitos foram inspirados por Deus. Obviamente tem alguns ateus que fizeram grandes descobertas, porque a Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Agora, 90% de ganhadores de prêmios Nobel, 67% de cristãos, 22% de judeus, eles são 0,2% da população mundial. Qual é a chance de um povo que tem 0,2% da população mundial ganhar 22% dos prêmios? Quantas vezes que dá isso, gente? 100 vezes mais, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? Quando falta sorte, design inteligente, alguém intencionalmente. E 10% de ganhadores de prêmios Nobel, ateus. Eu digo, Deus faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais sobre justos. Na ciência, ele é autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus, os grandes cientistas criam em Deus, principalmente os que estabeleceram as principais áreas da ciência, Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck. O Boyle, o pai da química, ele é cristão, ele comprava bíblias para distribuir. Planck, Schrödinger, os pais da mecânica quântica, você fala, nossa, mecânica quântica, o cara é ateu, eles criam em Deus. O Pasteur disse, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. Einstein é colocado na lista de ateus. Einstein disse assim, tenho raiva de quem me diz que eu sou ateu. Eu não sou ateu de coisa nenhuma, eu creio em Deus. O Einstein tinha uma treta com os clérigos, né? O pessoal da igreja do seu tempo, mas ele cria em Deus. Olha, ele até descreve o Deus que ele cria. Aí a descrição do Deus dele é um pouco diferente, era um pouco mais panteísta e tudo. Mas o próprio que descreveu o Deus de Einstein disse assim, olha, é muito parecido com a descrição que Paulo faz de Deus, eu só expando um pouco mais. Então, os grandes cientistas criam em Deus. Mas em 1859, né, pastor Wesley, a ciência faz um passeio, um desvio adolescente, eu digo. O adolescente às vezes é meio rebelde, né, gente? Não é? É tudo tranquilinho, né? É assim. Aqui no IASC o pessoal é mais centrado. Mais centrado. Eu tenho uma adolescente lá em casa, eu sei como é que é a Ninoca. E fizemos um desvio adolescente com a evolução de Darwin. Mas a ciência está se reconvertendo a Deus. Voltando à sua pergunta original, né, pastor? O Stephen Meyer acaba de lançar um livro, gente, chama-se O Retorno da Hipótese Deus. Como Deus tem voltado à academia, um retorno triunfante. Ficamos 150 anos dizendo que Deus não existia, que a ciência matou Deus e tudo mais, mas as grandes descobertas científicas da atualidade têm nos redirecionado de volta a Deus.
Então, cientista bom, como eu disse na minha palestra, não é cientista ateu, gente. Cientista bom é cientista que crê em Deus, como Adalto Lourenço e eu. Dr. Marcos, o senhor